Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou começar esse vídeo com dados que eu acho que vão mexer com você. 57% dos brasileiros têm sintomas de ansiedade ou de depressão, ou seja, mais da metade de nós. Isso não é algo normal, gente. Isso, na verdade, é uma crise nacional. E a maioria dos consultores de NR1 não entende esse contexto. Qual o resultado disso? Eles implementam programas que falham porque não levam em consideração a realidade psicossocial do Brasil. Uma cliente minha, da clínica, chegou e me disse o seguinte: olha, a gente implementou um programa de saúde mental, oferecemos psicólogo, meditação e tudo mais, mas ninguém está usando. Eu perguntei por quê? Por que ninguém está usando? Bom, porque psicólogo custa caro, a pessoa trabalha em 2 empregos, não tem tempo para fazer meditação e tem medo de procurar ajuda porque acha que vai parecer que é fraco, que não está dando conta do trabalho, não está dando conta de lidar com a sua própria estabilidade emocional. Aí eu entendi, né, você não pode implementar a NR1 ignorando esse contexto da crise psicossocial brasileira. Porque o funcionário que ganha pouco, que trabalha demais, que tem medo de perder emprego, que cuida de uma família inteira, que não confia, no sistema, esse funcionário não vai usar o seu programa de saúde mental, porque ele está no modo de sobrevivência, ele não tem bem-estar e talvez ele não acredite que possa vir a ter bem-estar. E aqui está o ponto: se você quer implementar NR1 que funciona de verdade, você precisa entender a crise psicossocial brasileira. Porque programa que ignora a realidade do brasileiro é um programa que vai falhar. E quando falha, você perde cliente, perde reputação, perde dinheiro. Então, é estratégico entender essa crise. Então, hoje eu vou compartilhar exatamente qual é a realidade psicossocial brasileira, como isso afeta a sua implementação da NR1 e principalmente como adaptar o programa para funcionar na realidade brasileira. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços desenvolveu um curso de formação completo em NR1, no qual a gente faz conexão justamente com o nosso contexto de saúde mental geral. Entender a crise psicossocial brasileira no que se refere a dados, causas e impacto é essencial para que você desenhe um programa que seja realista, né? Para que você saiba como se comunicar com os colaboradores, né? Colaboradores reais. Porque, gente, programa que não leva em conta a realidade é um programa que vai falhar. Então, você precisa entender o Brasil. O link do nosso curso está aqui na descrição desse vídeo. Além disso, nós também temos uma comunidade gratuita no WhatsApp, na qual nós trocamos conhecimentos, fazemos networking e também deixei o link dela, aqui da comunidade, na descrição desse vídeo. Pessoal, no fim das contas, contextualizar é algo estratégico, porque programa que ignora a crise de ansiedade brasileira, que ignora a precariedade financeira, que ignora a cultura de desconfiança, que ignora esse trabalhador que não tem tempo,
vai falhar. Mas um programa que entende essa realidade, que se adapta para contextos que são reais, que respeita, não é, esse contexto, que se comunica com empatia dentro desse contexto de realidade, ele vai funcionar. A diferença toda está em entender o contexto. Eu quero trocar aqui com vocês 6 indicadores de crise que podem nortear, podem ajudar aqui o nosso trabalho. Quando eu analiso saúde mental do brasileiro, eu vejo 6 indicadores de crise, 6 indicadores importantes. O primeiro deles é ansiedade e depressão em alta. 57% tem sintomas de ansiedade ou de depressão. O Brasil é um dos países com maior prevalência de ansiedade do mundo e a tendência é de piora. Qual é a causa de tudo isso? É insegurança econômica, violência, incerteza política, né? Um segundo indicador é o suicídio, que também está numa crescente. A gente tem cerca de 14 mil suicídios por ano no Brasil. E a tendência é de crescimento e uma taxa maior em homens e que vem crescendo muito entre os jovens. Também é alto entre a população LGBT. A causa, desesperança, falta de futuro, né, de expectativa, a discriminação também, o preconceito. Um terceiro indicador é o uso de álcool e outras drogas. 8,8% da população tem transtornos por uso de substâncias. Metade das pessoas que vivem em situação de rua tem dependência em alguma substância ou várias delas. A causa, né, por um lado, automedicação, sofrimento psicológico, por outro, o abandono, a negligência e a falta de o mínimo para se viver de forma digna. Um quarto indicador é o acesso à saúde mental, que é limitado. 90% dos brasileiros não têm acesso a psicólogo. 90%, gente. Quem tem acesso? Pessoas ricas, né? No SUS, a gente tem psicólogos, mas às vezes a fila de espera é um pouco demorada, às vezes cerca de 2 anos. O resultado, o sofrimento, ele fica ali por um tempo sem o cuidado, mesmo que depois o cuidado seja excelente, mas ele vai ficar um tempo sem cuidado. Um quinto indicador é a precariedade financeira, que é crônica. Mais de 60% dos brasileiros ganha menos de 2 salários mínimos. Imagine a vida das pessoas. Muitos trabalham 2, 3 empregos. Você não tem tempo para nada, você não tem tempo para viver, você trabalha e sobrevive. Então a preocupação financeira, ela é constante, isso é um adoecimento estrutural. Um sexto indicador é a desconfiança institucional. O brasileiro não confia no Estado, no governo, não confia na empresa, não confia na polícia. Tem medo de represálias de qualquer tipo. Então, se eu disser, né, que eu não estou bem, provavelmente eu vou ser demitido, né? E aí você tem um isolamento social, não pede ajuda porque acha que vai ser considerado fraco ou que vai ser arriscado. Resultado, a gente tem um sofrimento em silêncio. Para trocar aqui um caso com vocês, né, eu quero, trazê-lo para poder ilustrar, né. Então a gente tem um espaço, né, uma empresa que ofereceu psicólogo aos seus colaboradores a R$ 150 a sessão, tá. Para um funcionário que ganha R$ 1.500 por mês, mais ou menos, um salário mínimo. Ofereceu lá meditação, que não é uma prática que se relaciona com a realidade dessas pessoas que ganham um salário mínimo.
né, eles ofereceram um aplicativo de bem-estar que exige, a pessoa ter assim, habilidade com o aplicativo, usar, né, aplicativos de modo geral, sem contar conexão com a internet, né, poder ter uma boa conexão e uma conexão constante com a internet. Então são pessoas colaboradores que às vezes, só têm conexão em lugares que têm Wi-Fi, né. Então o resultado, 3% das pessoas no local nessa empresa participaram, né, então falas que nós coletamos foi: "Psicólogo custa o meu almoço, eu não vou", não é. Então 4 sessões no mês, a R$ 150 é o almoço da pessoa. Então é claro que o programa falhou, é claro, é óbvio. Foi um investimento completamente desperdiçado, né. Tem uma outra situação que é o psicólogo ele ofereceu, a em tem uma outra situação, né, um outro exemplo de uma empresa em que o psicólogo foi ofertado de forma gratuita, claro, como um benefício real para o colaborador, não para o colaborador pagar. A meditação, ela foi oferecida em grupo, na empresa, durante o trabalho, com, pessoas fazendo, guiando esse processo, né, dentro do trabalho. As pessoas eram levadas, guiadas, tinha algo ali que dirigia as pessoas nesse processo. Tinha uma comunicação simples, empática, respeitava essa realidade, tudo bem explicado, né, tentando, mobilizar, né. Então, o programa foi focado em coisas mais práticas para poder lidar com o estresse, ao invés de aplicativos mirabolantes cheios de coisa e tal, e que não se sabe se a pessoa vai conseguir se conectar ou não. Então, de forma muito simples, aqui nesse outro exemplo que eu tenho, 67% das pessoas participaram do programa. Então, a gente, entrou em contato com falas como: "Valeu pela oportunidade, a gente sentiu que cuidou da gente". Então, é um programa que, funcionou, né, se conectou com as pessoas. Então, essa empresa teve um retorno com relação, pelo menos em retenção desse colaborador, né. Então a diferença é que a primeira ignorou completamente o contexto. Talvez para a liderança, meditação faça sentido, aplicativos façam sentido, mas para o contexto dos colaboradores, não. Então o contexto é tudo, né. E aqui, eu tenho talvez 5 realidades que você precisa considerar antes de você implementar a NR1. A primeira realidade é que o brasileiro não tem dinheiro sobrando. Não tem, as pessoas, uma grande parte vive com 1, 2 salários mínimos, então você imagina o aluguel R$ 1.000. E olha que isso eu tô sendo otimista, e a pessoa está vivendo no extremo, lá na periferia, para pagar esse valor. Digamos que ela gaste R$ 400 com comida, eu estou sendo bem otimista mesmo, R$ 200 com transporte, não é isso. Vai, saúde R$ 100, também não é. Vai, remédios ali no mês e tal. Então, só aqui a gente já ultrapassou esse salário mínimo, tá? Então não sobra nada dentro desse meu cenário, otimista. E o psicólogo seria o quê dentro disso daqui? Algo essencial? Não, ele vai, ser um luxo, né, ele vai ser enxergado como um luxo. Então o programa, ele precisa ser coberto pela empresa, é um pouco absurdo quando, eu atendo empresas que vêm com ideias de repassar, né, parte do programa para o funcionário, para o colaborador. Isso não pode custar nada para o funcionário, né. Uma outra realidade é que o brasileiro trabalha demais. Ninguém faz turno de 8 horas, né. Essa discussão sobre a jornada 6 por 1, que é muito coerente, veja, por quê? Ninguém faz turno de 8 horas.
além de ser, né, 6 por 1, a pessoa não trabalha 6 dias, apenas 8 horas. Todos nós sabemos disso. Além do turno não ser apenas 8 horas, eh, várias pessoas pegam vários transportes públicos, são 2 horas para chegar no trabalho, ninguém dorme 8 horas. As tarefas domésticas tomam todo o único dia que você tem, de folga. E fica um monte de coisa de fora, né, médico, coisas que precisam ser resolvidas. Assim, é um caos, né, então tempo livre para meditação, para terapia, como é que fica isso ali, né, para a pessoa, ela vendo tudo isso e ela ainda vai pagar, né. Então, assim, essas intervenções, ainda que a NR1, né, ela veja que as ações precisam ser na estrutura da organização, nos fluxos, enfim, para que a pessoa, não esteja exposta a riscos, então, ainda que essa seja a proposta, é claro que você pode ofertar ações para grupos e ações individuais, tá, porque elas ajudam também. Mas assim, essas ações todas elas precisam ser no horário de trabalho. Não dá para a pessoa fazer à noite, quando ela chega em casa, exausta do trabalho. Uma terceira realidade é que os brasileiros não confiam, por razões óbvias que a gente já falou aqui, a gente já entende a realidade. Então, se eu falar que eu estou com depressão, a empresa vai me demitir, por quê? Porque ela não quer ser pega, né, por exemplo, nessa não conformidade com a NR1, né? Ela não quer ser multada, ela não quer ser prejudicada, ela vai me demitir, né? Então, por que tudo isso? Ela viu o colega sendo mandado embora, né? A empresa já descumpriu promessas, o sistema não protege o trabalhador, então essa confiança precisa ser construída. Tem que haver uma transparência absoluta, tem que ter uma proteção, acordada, comprovada, dialogada, né. Uma quarta realidade é a cultura de estigma, né. Essa bobagem de depressão é fraqueza, homem não sente nada, quem vai em psicólogo é doido, porque a gente já entendeu aqui, inclusive, que é o contexto que adoece as pessoas. Não existe nada de fraqueza. Se você trabalha 12 horas por dia e ainda pega 2, 3 transportes para ir para voltar, trabalha 6 dias e só tem um para descansar, que não dá para descansar. Você realmente acha que você não vai ter depressão ou ansiedade? Que história é essa de fraqueza? É meio óbvio, né? Então, não faz muito sentido, né? É um discurso para poder manter esse trabalhador ainda sendo mais explorado, né? Então aqui, gente, a educação nesse sentido ela é urgente para as pessoas entenderem esse contexto, e para elas entenderem também, por que que esses estigmas existem, certo? Então esse é o primeiro passo, tá? Senão ninguém vai participar. A quinta realidade é essa falta de suporte estrutural. Então, o funcionário adoecido, ele volta para casa e em casa também tem mais caos, né? Porque ele não dá para você cuidar da sua família de tanto que você trabalha. Então, sua família também está doente, mas não tem nem dinheiro nem tempo para cuidar da família. Seu filho está com problema, você não tem tempo para dar atenção, você precisa trabalhar para pagar isso tudo. O básico que a gente viu ali, aluguel, comida, farmácia, né? A moradia muito precária com o que se tem, né, de salário, enfim. Então, o trabalho não é o único estressor. Você tem um acúmulo de situações. E sempre você tem uma distorção também do diálogo, que dizerem que os problemas de casa que estão impactando o trabalho. Obviamente que não, né? Então, o programa, ele precisa ser integrado,
é preciso trazer referências para você precisa estudar e trazer essas referências para as discussões, como dados coletados por ONGs, trazer materiais do Sistema Único de Saúde, de outras associações. Você não pode, ficar só focado no trabalho que é desenvolvido ali dentro, no trabalho que é desenvolvido só ali dentro daquele espaço, né. Você precisa trazer referências para comprovar o que você está dizendo com relação ao contexto, tá. Bom, e aí vamos pensar em 5 adaptações que poderiam fazer uma enorme diferença no seu trabalho, que você deve conversar, né, e dialogar com as empresas que estão te procurando. Fazer tudo gratuito para o colaborador e durante o horário de trabalho, tá. O psicólogo é gratuito, a meditação é grátis, é na hora do trabalho. Se tem aplicativo e faz sentido para aquele colaborador, a mesma coisa, a empresa que vai pagar. Treinamentos, então, você vai ter uma participação real, a empresa está cuidando do seu colaborador. Uma segunda adaptação é uma comunicação simples. Você não vai falar com o colaborador sintomas psicossomáticos. A gente fala aqui, entre nós profissionais que trabalhamos com isso, né? Você já acordou com o seu coração acelerado? Né, você se sente, assim, pressionado, né, então você está falando de forma simples com o outro, do jeito como ele explica as sensações que ele tem, e não com termos técnicos, né. Não fale: "Ai, você se sente vulnerável?". Não. Você às vezes não se sente bem, você tem medo, né, então fale na língua ali do outro, né, a linguagem ela importa. Tá? Uma terceira adaptação é focar em problemas reais do trabalho, né? Então, o estresse da jornada, a preocupação financeira, a insônia por conta de tudo isso, relacionamentos ruins no trabalho, né? É conectar com a vida real mesmo. Uma quarta adaptação é integrar essas referências externas que eu falei, né. Então, trazer materiais que apoiam o seu discurso, a sua fala, a sua conexão e construir inclusive uma rede de cuidado também com esses equipamentos que são públicos e podem, além de te ofertar, informações e dados, ofertar serviços também. De repente, psicólogo no SUS, como que faz para acessar? Alguma ONG que tenha na região, como fazer uma parceria com ela, né? Reconheça que você não tem como resolver tudo, tá certo? Você como profissional não tá ali para resolver tudo e não tem como resolver tudo. A quinta adaptação é construir confiança continuamente, então transparência total. Aqui está os seus dados e eles serão protegidos, né? Ninguém será punido por usar o programa, por conversar com você, por contar o que está acontecendo e mostrar os resultados. Olha o que melhorou, né? Então, assim, você poder conversar comigo, trazer a sua história, trouxe resultados, né? Então, histórias reais, fulano melhorou, esse setor melhorou, essa empresa melhorou. Então, a confiança é algo que vai se construir. Você não deve já presumir que as pessoas estão confiando em você, porque elas não estão. Não se iluda, elas não estão confiando em você. É. E aí, como se comunicar com o funcionário real, né? Como conversar com ele, né? Então, oi, a gente está aqui preocupado com vocês, a gente percebeu que o trabalho é estressante, o salário é pouco, e muita gente está aqui cansada, com medo ou deprimida. A gente está aqui para ajudar.
Por isso a gente criou um programa. Psicólogo grátis, conversa confidencial dentro da empresa, no seu horário, grupo de apoio, conversa com o colega sem julgamento, espaço para relaxamento para você respirar aqui no trabalho, no horário, no seu horário, educação sobre saúde mental de forma simples, que você vai aplicar de forma simples na sua vida, enfim. Percebe? Então é uma conexão. Talvez nós não conversaríamos entre nós dessa forma. Talvez você não falaria assim do projeto para a pessoa que comprou o projeto de você, da sua consultoria, mas com o colaborador tem que ser assim. Tudo grátis, tudo confidencial, ninguém sabe que você participou. É assim que precisa conversar com as pessoas. Eu quero que você fique bem, né? Eu quero que o seu trabalho fique melhor, né? Vamos tentar? Né? Então, essa comunicação, ela reconhece a realidade, ela oferece solução prática, ela promete confidencialidade, ela se conecta com o resultado e ela é uma comunicação empática. Qual o resultado? Ela vai funcionar. Quem é psicólogo já estudou tudo isso, tira de letra. Ainda mais, todos, com certeza, não importa a abordagem, mas quem é do humanismo, existencialismo, enfim, que aplica a fenomenologia, nossa, tira isso aqui de letra. Psicólogos têm uma facilidade maior com tudo isso que a gente está vivendo hoje com a NR1. Outros profissionais, ainda mais, quando não são de humanas, vão penar um pouco mais, porque, gente, de fato, não é proibido, né, pode ser realizado, mas, são coisas que, de fato, a gente passa 5 anos dentro de uma universidade estudando, então se torna mais fácil, né. Eh, o que que significa você ser um psicólogo contextualizado ou um profissional de alguma outra área que vai embarcar aí nessa jornada da NR1 de forma contextualizada, né? O que que significa isso? Significa entender que o Brasil não é a Europa, que o Brasil não são os Estados Unidos. É entender das legislações brasileiras, CLT, LGPD, NR1, é entender da economia brasileira, é entender da cultura, os jogos de poder, a desconfiança, como as hierarquias são usadas, né? As diferenças regionais, é adaptar intervenções para a realidade que você encontra, é não copiar programa europeu e achar que isso é bonito, que isso é legal, que todo mundo vai achar maravilhoso, é criar um programa que funciona aqui, né? É respeitar esses contrastes que são reais. É você ser empático com o sofrimento real. É não julgar quem está deprimido, é não patologizar uma realidade, né? É entender que muita coisa que parece individual não é, é estrutural, né? Esse movimento de patologizar, né? Isso aqui tá desse jeito porque fulano é doente. Não, porque fulano tem um transtorno. Não, o fulano tem um transtorno ou está, né, expressando um transtorno hoje porque o contexto é assim, né? Então essa patologização de indivíduos, ela é muito prejudicial, né? É você não reconhecer, é mostrar uma ignorância com relação à realidade. Você precisa reconhecer os limites da sua consultoria. Você não. Por quê? Porque você não vai resolver a pobreza, você não vai resolver a desigualdade social, você não vai resolver a violência, tá certo? Mas você pode ajudar a pessoa, a empresa, a organização a lidar com todos esses impactos, ao invés de fazer coisas que aumentam o impacto. Certo? Então, trabalhar com o contexto é poder lidar com a estrutura que existe. Não é fazer de conta que ela não existe, né? Achar um culpado e quase sempre vão dizer que é o trabalhador, né? Então, e aí a empresa se colocar num lugar de que ela não tem nada com isso, né? Então, não, é trabalhar com o contexto, conhecer a estrutura, e
trabalhar dentro dela, né. Isso é profissionalismo, tá certo? Isso é profissionalismo. Veja, esse é o futuro. Psicólogos que entendem tudo isso, né, eles vão ter programas que funcionam, vão ter clientes satisfeitos, vão ter reputação de que entendem o que estão fazendo, vão ganhar bem porque resolvem o problema, tá certo? A gente ganha bem por quê? Porque a gente faz um bom trabalho. Psicólogos ou outros profissionais, enfim, que ignoram contextos, vão ter programas que falham, vão ter clientes frustrados, vai ter uma reputação, de ser alguém desconectado, porque não funciona, né. E ganha pouco por quê? Porque, não resolve, então você tem poucos clientes. Você precisa escolher o seu caminho, né. E a minha aposta é de que você vai pelo caminho certo. Então vamos para o nosso checklist de sempre, para você, ter de forma prática o passo a passo e entender se está indo ponto a ponto, né. Com relação à compreensão da coisa toda, né, você precisa estudar crise psicossocial brasileira, dados. Entender a realidade econômica do trabalhador, conhecer legislações, NR1, CLT, LGPD, só para começar. Entender a cultura de desconfiança brasileira. Com relação à adaptação, pensar programas 100% gratuitos para funcionários. Tudo deve acontecer durante o expediente. A comunicação precisa ser simples e empática. É importante fazer integração com dados externos e integração com serviços gratuitos externos, quando necessário. Com relação à implementação, antes de qualquer coisa, construir confiança, transparência total, monitorar resultados, coletar feedbacks. Com relação à evolução dos projetos, aprender com cada implementação. Adaptar sempre que necessário, baseado na realidade, não baseado em coisas da sua cabeça, né. Reconhecer limites e fazer alianças de apoio para ajudar. Contribuir para a transformação social, não é só lucro. Você tem que ter um porquê estar aqui nesse mundo, certo? Uma reflexão final que eu quero deixar aqui para você: ser psicólogo no Brasil ou trabalhar com a saúde mental do brasileiro é ser um agente de transformação social. Porque quando você cuida de saúde mental do brasileiro, você está respeitando a realidade dele, você está ajudando ele a lidar com essa crise que é estrutural, você está contribuindo para diminuir sofrimento, você está promovendo dignidade. Um trabalho assim, gente, é um trabalho sagrado, né? Ele precisa ser protegido, tá? E é trabalho que funciona, né? É um trabalho que funciona. Bom, eu quero que você possa compartilhar, esse vídeo, né, com pessoas que têm o desejo de contextualizar o que fazem. Se você ficou até aqui, até o final desse vídeo, deixa um contexto importa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo, porque gente que quer psicólogo que entenda do que está fazendo e que não ignora o contexto, talvez chegue aqui nesse vídeo, então compartilha. Quem entende realidade brasileira consegue implementar uma NR1 que funciona. Compartilha com colegas que querem fazer uma diferença real, não estão sabendo como, com alguém que quer construir um programa que funciona, com alguém que está procurando um programa que funciona, né? Com um psicólogo que está querendo melhorar a sua atuação e não está percebendo que está fazendo um trabalho descontextualizado. Então, vamos lá, vamos trabalhar com contexto, vamos trabalhar com a realidade e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.